Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. E estamos aqui unidos em um único propósito para que venhamos ler a Bíblia em 90 dias. Hoje é o nosso 21º dia e estamos no livro de 1 Samuel. Vamos ler do capítulo 4 ao capítulo 15. Pedir que o nosso Senhor, Ele venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, que venhamos entender o que Ele quer falar conosco. Amém? Boa leitura. Livro de 1 Samuel, capítulo 4. Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: Por que é que o Senhor deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros em Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: Escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: Um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus, lutem como homens ou seremos escravos dos hebreus. Como eles já foram nossos escravos, lutem como homens. Assim os filisteus lutaram, os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança, 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo da batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia, para mostrar sua tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a arca da aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: Que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: Eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, seus filhos Hofni e Finéias foram mortos e os filisteus tomaram a arca da aliança. Quando ouviu falar da arca, ele caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Ele foi o líder do povo de Israel 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que ajudaram disseram: Tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, explicando: A glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: A glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. 1 Samuel capítulo 5. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles as colocaram no templo do seu deus Dagom.
perto da sua imagem. No dia seguinte, de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, na frente da Arca da Aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte de manhã, viram que ela estava caída de novo na frente da arca. A cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje o sacerdote Dagon e todos os que adoraram em Asdod não pisam aquele lugar. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod. Fez com que todo o povo dali da vizinhança ficasse cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram: o Deus de Israel está castigando a nós ao nosso Deus Dagon. Não podemos mais deixar que a arca de Deus de Israel fique aqui. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governadores filisteus e lhes perguntaram: que vamos fazer com a arca de Deus de Israel? Levem para a cidade de Gate. Responderam. Então os filisteus a levaram para lá. Mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto das mais importantes como das mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca chegou lá, o povo começou a gritar: trouxeram a arca de Deus de Israel para cá, eles querem acabar com a gente. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca de Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até os 1 Samuel capítulo 6. Já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: que faremos com a Arca do Senhor? Se o mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela? Eles responderam: se vocês mandarem de volta a Arca de Deus de Israel, não a envie sem uma oferta. Manda junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. Que oferta devemos mandar? Perguntaram os filisteus. Os sacerdotes e os seus mágicos responderam: mande 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de ouro, de acordo com o número de governadores filisteus. Pois 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre você. Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra e deem como presente em homenagem ao Deus de Israel. Assim ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e sua terra. Por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixassem os israelitas sair do Egito. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as 2 em uma carroça nova. Depois toquem os bezerros delas para o curral. Então peguem a arca do Senhor e coloquem na carroça. Ponham também numa caixa, ao lado da arca, as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel, como ofertas para o pagamento pelos seus pecados. Aí toquem as vacas para a frente e deixem que elas vão para onde quiserem. E preste atenção: se a carroça for na direção da cidade de Bet-Semes, isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Mas se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem mandou esta praga, e sim que ela veio por acaso. Os filisteus fizeram o que os sacerdotes machos haviam dito. Pegaram 2 vacas e as amarraram à carroça e prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo sem se desviar do caminho. E os 5 governadores filisteus as seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a Arca da Aliança e ficaram muito alegres. A carroça puxada pelas vacas chegou até as plantações de Josué, de Bet-Semes, e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira, mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus, o Senhor. Os levitas pegaram a Arca do Senhor
e a caixa com as imitações de ouro puseram em cima da grande pedra. Naquele dia o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e também sacrifícios de animais. Os 5 governadores filisteus viram isso e ao mesmo dia voltaram para Ecrom. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor, os 5 tumores de ouro como oferta de pagamento pelos seus pecados, uma por cidade, Asdob, Gaza, Askelon, Gat e Ecrom. Mandaram também 5 ratos de ouro de acordo com o número das cidades governadas pelos 5 governadores filisteus, isto é, os 5 cidades protegidas por muralhas e os povoados que ficavam ao seu redor, na plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes. A arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra e essa pedra está ali como prova do que aconteceu. Ainda está ali como prova do que aconteceu. 70 homens de Bet-Semes olharam para dentro da Arca da Aliança e por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. Então os moradores de Bet-Semes disseram: quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a sua arca, a fim de que ele fique longe de nós? Aí enviaremos mensageiros para dizer ao povo da cidade de Jearim: os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor, desçam até aqui e levem a arca. Livro de 1 Samuel, capítulo 7. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles o colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro. E escolheram e separaram os seus filhos, Eleazar, para tomar conta dela. A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote, dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa, e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim, todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacar os israelitas, souberam disso e ficaram com medo. E disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel. E ele respondeu a sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bet-Car, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs em Mispa e disse: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Assim os filisteus foram derrotados, e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado desde Ecrom até Gade foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra, e também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mispa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz. E em Ramá Samuel construiu um altar para Deus, o Senhor. 1 Samuel capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo Abias. Eles eram juízes da cidade de Beceba. Porém, não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram: olhe,
você já está ficando velho, seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles, então orou a Deus, o Senhor. Ele respondeu assim: atendo o pedido do povo, não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atendo o pedido deles, mas avisa essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou a todo o povo que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse: o rei os tratará assim. Tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem diante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais, encarregados de 1000 soldados, e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão que cultivar as terras dele, fazer a sua colheita e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão que preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveira e tudo que dará aos seus funcionários. E dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e os outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos para trabalhar para ele. E ficará com a 10ª dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram, porém o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta, nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram, então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. Ele respondeu: faça o que eles querem, dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. Livro de 1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito, chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia nos ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar jumentas. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim, pela terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Salim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: vamos voltar para casa, senão, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupar com a gente. O empregado respondeu: espere, nesta cidade mora um homem santo, que é muito respeitado, porque tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele possa nos dizer onde poderemos encontrar. Saul perguntou: se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? O empregado respondeu: tenho uma pequena quantia de prata que posso dar a ele para que nos conte onde poderemos achar jumentas. É uma boa ideia, respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estava subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram: o vidente está na cidade? Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer: vamos falar com o vidente, porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. Ele está sim, responderam elas. Olhem, ali vai ele, ali na frente. Andem depressa, ele está entrando na cidade, porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entraram na cidade, vocês encontrarão antes que ele suba o monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora e logo vocês o encontrarão. Então eles foram até a cidade e quando iam entrando viram Samuel, que saía para subir até o lugar de adoração. Um dia antes
de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel: amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você, um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Saul foi encontrar-se com Samuel perto do portão e perguntou: por favor, onde mora o vidente? Samuel respondeu: eu sou o vidente. Vá adiante de mim até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei a todas as suas perguntas, e então vocês poderão ir embora. E não se preocupem com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você e a sua família e a família do seu pai. Saul respondeu: eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então, por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados, e Samuel disse ao cozinheiro: traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para deixar reservado. O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e o pôs na frente de Saul. Samuel disse: olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Como? Pois foi guardado para você comer nesta ocasião em que convidei o povo. E assim naquele dia Saul jantou com Samuel. Depois os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço e ele dormiu ali. De madrugada Samuel foi ao terraço e chamou Saul dizendo: levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram a sair da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu empregado que vá na frente e você espere aqui um instante. O empregado foi. E Samuel disse a Saul: eu tenho um recado de Deus para você. 1 Samuel capítulo 10. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de Deus, que Deus escolheu para ser o chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você. E que ele está dizendo: que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel para lá oferecerem sacrifício a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos e outros 3 pães, e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães, e você deve aceitar. Em seguida você irá para o monte de Deus, em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então o Espírito Santo do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gilgal, eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados de ofertas de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel, e naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e o empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntaram: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Um homem que morava ali perguntou: e os outros? Será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar do monte. O tio de Saul perguntou a ele:
e ao seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não os encontramos, fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio. Ele disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul. Porém, não contou ao tio que Samuel tinha dito a respeito dele se tornar rei. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem. Então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele. E o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles os procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntou a Deus o Senhor: ainda há mais alguém? E ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul, e ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu no livro, que foi colocado na presença de Deus. O Senhor aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos que no seu coração sentiram a orientação de Deus foram com Saul. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram: como é que este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhes deram presente. 1 Samuel capítulo 11. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei de Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade. Então os homens de Jabes lhe disseram: vamos fazer um acordo e nós o aceitaremos como... Naás respondeu: eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês e assim humilharei todo o povo de Israel. Os líderes de Jabes disseram: dê-nos 7 dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a vocês. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias ao povo, começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou: o que foi que houve? Por que todos estão chorando? Eles lhes contaram que o mensageiro de Jabes tinha dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou por meio do mensageiro de toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: é isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer, então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou de Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabes: digam ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas: amanhã nós os entregaremos e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu os seus homens em 3 grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e o atacaram. Lá pelo meio-dia já havia massacrado os inimigos. E os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Então o povo de Israel disse a Samuel: onde estão as pessoas que disseram que Saul não seria o nosso rei? Traga essa gente aqui, que nós os mataremos. Mas Saul respondeu: ninguém será morto neste dia, porque hoje o Senhor Deus deu vitória ao povo de Israel. E Samuel disse ao povo: vamos todos a Gilgal, e lá confirmaremos Saul como nosso rei. Então foram todos a Gilgal, e lá, no lugar sagrado, fizeram de Saul o seu rei. Ofereceram sacrifício de paz, e Saul e todo o povo de Israel festejaram o acontecimento. 1 Samuel capítulo 12. Então Samuel disse aos israelitas: eu fiz o que pediram, dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará.
Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora, na presença do Senhor, Deus, e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou o jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma coisa dessas, eu devolverei o que tirei. O povo respondeu: o Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu e não tomou nada de ninguém. Samuel disse: o Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje vocês acharam que eu estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor testemunha, responderam eles. E Samuel continuou: o Senhor testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e trouxe do Egito antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão, e eu os acusarei diante de Deus, o Senhor, e os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês e seus antepassados. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, os egípcios os escravizaram e os antepassados de vocês pediram ajuda ao Senhor. Então ele mandou Moisés e Arão que os tiraram do Egito e os colocaram nesta terra. Mas os antepassados de vocês esqueceram o Senhor, nosso Deus. Por isso ele deixou que Zísara, o comandante do exército da cidade de Azor, os filisteus e o rei de Moabe lutassem contra vocês e os vencessem. Aí eles gritaram pedindo ajuda a Deus do Senhor, dizendo: ó Deus, nós pecamos, pois que deixamos e adoramos o Deus Baal, de várias cidades e também Astarote. Mas agora livra-nos dos nossos inimigos e nós te adoraremos. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefté e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos. E assim vocês viveram em segurança. E quando viram que o rei Naás de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor nosso Deus como rei e me disseram: nós queremos um rei para nos governar. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo correrá para vocês se temerem o Senhor, nosso Deus, se adorarem, se o ouvirem e obedecerem às suas ordens, se vocês e os seus reis e o seu rei seguirem. Porém, se não ouvirem o Senhor e se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Fiquem agora onde estão, e vocês verão que as coisas maravilhosas o Senhor vai fazer. Estamos na época da seca, e o trigo está sendo colhido, não é mesmo? Pois eu vou orar, e o Senhor vai mandar trovões e chuva. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus, o Senhor, quando pediram um rei. Aí Samuel orou, e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuva. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. Eles disseram a Samuel: por favor, ore por nós ao Senhor, se Deus, seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao perder um rei. Não fiquem com medo, respondeu Samuel, embora vocês tenham feito uma coisa tão má, mas não deixem de adorar o Senhor, nosso Deus, mas sirvam a Ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois no contrário, estaria pecando contra o Senhor. E eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Temam o Senhor e sirvam Ele fielmente. Com todo o coração, lembrem das coisas grandes que Ele fez por vocês. Mas se vocês continuarem a fazer o mal, certamente tanto vocês como o seu rei serão destruídos. 1 Samuel capítulo 13. Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Micmais, na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com o seu filho Jonatas, na cidade, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu essa mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal.
Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Micmais, a leste da cidade de Bet-Aven, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas e covas e poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal, e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá, e o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: traga os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. Mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmais. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer os sacrifícios. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados, era mais ou menos 600 homens. Saul, o seu filho Jonatas e os homens ficaram em Geba, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Micmais. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em 3 grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Sual, e outro seguiu rumo a Bet-Horon. E o terceiro na direção do monte de onde se avista o vale de Zeboim e o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Por isso, não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus. Eles cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões, de tocar bois, e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança, só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham. Os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Micmais. 1 Samuel capítulo 14. Um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava as suas armas: vamos até o acampamento filisteu, que está no outro lado do desfiladeiro. Mas Jonatas não contou ao seu pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aias, filho de Aitube, e sobrinho de Icabô. Icabô era filho de Finéias, neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia 2 grandes pedras, uma de cada lado de passagem. Uma era chamada Bozez e a outra Senê. Uma estava do lado norte do desfiladeiro, de frente a Micmais, e a outra do lado sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. O rapaz respondeu: faz o que achar melhor. Eu estou com o Senhor. Muito bem, respondeu Jonatas. Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal de que o Senhor Deus nos deu a vitória. Aí os dois deixaram que os filisteus os vissem, e eles disseram: vejam, alguns hebreus estão saindo
das tocas onde estavam escondidos. Então os soldados filisteus chamaram Jonatã e o rapaz: subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês. Jonatã e o rapaz disse: siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus. Ele subiu engateando e o rapaz seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e o rapaz os ia matando. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens, em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. Os espiões de Saul, que estavam em Gibeá, território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para cá e para lá. Então Saul disse aos seus oficiais: contem os nossos soldados e vejam quem está faltando. Eles contaram e descobriram que estava faltando Jonatas e o rapaz carregava suas armas. Aí Saul disse a Aias, o sacerdote: traga aqui a arca da aliança. Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão do acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: você não precisa mais consultar o Senhor. Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento, com eles mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonas. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de Bet-Avém. E o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Naquele dia os israelitas estavam fracos de fome, porque Saul havia feito este juramento: quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso ninguém tinha comido nada o dia. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido seu pai dar a ordem ao povo. Por isso, estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta no favo e comeu um pouco de mel, e logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse: todos estão fracos de fome, porque o seu pai nos ameaçou, dizendo: quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonas respondeu: o meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como eu estou me sentindo melhor, depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido alimento que tomou do inimigo, quando os derrotou. Imagine quantos filisteus mais eles teriam matado. Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Micmais até Aijolã. Isso é chuva, viu, gente? A essa altura, os israelitas estavam muito fracos de fome. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, vacas e bezerros, mataram ali mesmo e comeram carne com sangue. Aí alguém foi dizer a Saul: olhe, o povo está pecando contra Deus, comendo carne, sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou: isso é traição, rolem aqui para mim uma pedra grande. E ordenou ainda: vão para o meio do povo e digam que eles tragam aqui o seu gado e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus, comendo carne com sangue. Por isso, naquela noite, todos trouxeram o seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus, e esse foi o primeiro que ele construiu. Aí Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até o amanhecer, nós tomaremos tudo o que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo. Ele respondeu: faça o que achar melhor. Mas o sacerdote disse: primeiro vamos consultar a Deus. Aí Saul perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu darás a vitória ao povo de Israel. Mas naquele dia Deus não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais: venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, Deus vivo, Salvador de Israel, que, mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou: fiquem todos de um lado, eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. Faça o que achar melhor. Responderam. Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel: ó Deus, por que não me respondeste hoje, ó Senhor, Deus de Israel? Responde por meio do sorteio,
Se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada Urim. Mas se a culpa for de Israel, teu povo, responde pela pedra marcada Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul, e não os soldados. Então Saul disse: faça um sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul perguntou: o que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão, respondeu Jonatas, e eu estou aqui, pronto para morrer. Que Deus me mate se você não for morto, disse Saul. Mas os soldados responderam: isso nunca, Jonatas. Que deu esta grande vitória ao povo de Israel, não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, Deus vivo, que ele não vai perder nenhum fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus, e assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para a sua terra. Depois que se tornou o rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos, os povos de Moabe, de Amon e de Edom, e os reis de Zoba e os filisteus, e em toda parte em que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas, e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saul tinha 3 filhos homens, Jonatas, Isvi e Malquizua. A sua filha mais velha chamava-se Merabi, e a mais nova Mical. A sua mulher chamava-se Ainoã, e era filha de Aimaas. O comandante do exército de Saul era o seu primo Abner, filho do seu tio Ner. Quis, o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus, e sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o listava no seu exército. 1 Samuel capítulo 15 e o último do nosso dia, da nossa leitura, por hoje. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz: ele castigará os amalequitas porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens, mulheres, crianças, bebês, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Amaleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus. Saiam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram. E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sul, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros, e tudo o que era mais bom. Mas destruíram tudo o que era imprestável sem valor. O Senhor Deus falou a Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então por que é que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro das ovelhas? Saul respondeu: os meus soldados tomaram os amalequitas, pegaram as melhores ovelhas, o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de vocês. E destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Saul. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder da tribo de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel.
E mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de vocês. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe sacrifício às melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse: hoje Deus rasgou das tuas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul. Mas pelo menos me respeita na frente dos líderes de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. E Samuel ordenou: tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. Samuel disse: assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços, em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa de Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Amém? Hoje finalizamos nossa leitura bíblica. Se puder dar um joinha, compartilhar, comentar e nos acompanhar aqui diariamente. Hoje foi o 21º dia e eu conto com vocês amanhã. Amém? Deus abençoe grandemente.